Boa tarde a todos. Então, sou o Paulo Sérgio, sou formado em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado na área de saúde coletiva, também pela UFSC, e atualmente eu sou discente no programa de doutorado, também na área de saúde coletiva, especificamente na área de concentração de epidemiologia. Hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho das possibilidades de estimular a atividade física na atenção básica. E para que a gente consiga fazer isso de uma maneira bem interessante, eu vou tentar trazer um pouquinho, rapidamente, alguns aspectos históricos, até trazer o ponto em que nós estamos hoje, da realidade da prática da atividade física na atenção básica, que é uma coisa que é relativamente nova. Fazendo essa rápida retrospectiva, então, a gente sabe que lá na década de 70, a gente começou com o movimento da reforma sanitária, tentando sair daquela lógica hospitalocêntrica, biologicista, e a partir daí culminou na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que posteriormente formalizou, então, uma nova visão de saúde no Brasil. Uma nova visão de saúde que foi formalizada através da Constituição Federal de 1988, e posteriormente das leis orgânicas, a Lei 8080 e a Lei 8142, que deram a cara para o SUS, o SUS que a gente tem hoje. Ainda nesse início, então a gente começa a trabalhar com alguns princípios dentro da saúde, dentre eles o da integralidade. E aqui a gente começa a perceber que novas áreas começam a fazer parte também da saúde, do serviço de saúde propriamente dito. Porque na integralidade a gente começa a prever a participação de novos profissionais, dentre eles o profissional da educação física, que é aquele que detém o conhecimento da ferramenta atividade física nesse processo de saúde. Então a gente teve o programa Saúde na Família, tivemos o programa de agentes comunitários de saúde, antes disso um pouco. Esse programa ele tomou um volume bastante grande, foi percebido que ele era efetivo, ele conseguiu fazer uma oferta estratégica dentro do Brasil, se tornou uma estratégia, então, estratégia saúde da família, e a gente termina então, terminamos aí com a criação de uma nova modalidade que visa prestar um serviço de apoio à estratégia saúde da família, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, os NASFs. Então hoje, quando a gente fala de atividade física dentro da atenção básica, idealmente ele é visualizado pelo NASF. Logicamente que a gente sabe que, considerando o contexto de alguns municípios do Brasil, nem todos possuem essa equipe multidisciplinar para dar o apoio. Então hoje eu vou trazer aspectos conceituais da atividade física, vou trazer o que o caderno de atenção básica, que é quem diz mais ou menos, dita essas regras dessa atuação dos profissionais do NASF dentro da atenção básica devem fazer, e quais são as possibilidades que esses profissionais que estão naquele município que não tem um profissional de educação física poderiam fazer. Então esse vai ser o nosso papo hoje. Então, ainda um pouquinho nessa questão mais legal, a gente percebe alguns recortes dentro dessas normatizações que foram surgindo. Então já na Constituição Federal e nas leis orgânicas da saúde, a gente percebe a palavra promoção. Então, até então era proteção, recuperação, e finalmente a gente começa então a ouvir a palavra promoção, promoção de saúde. Então, para a gente falar de promoção, é legal a gente tentar visualizar ela na prática. A gente não precisa estar doente para promover a saúde, para desenvolver um hábito saudável. Isso tudo, a unidade básica de saúde ela pode fazer tranquilamente, com seus profissionais, de maneira planejada, logicamente, mas a gente consegue então utilizar a atividade física como uma ferramenta para promoção de saúde. Então a gente tem também a portaria 2248, que vai aprovar a PNAB, então a Política Nacional de Atenção Básica. Lembrando que então no Brasil a gente vai ter atenção básica dando conta de 80% da demanda em saúde, e a partir daí o NASF entra, e aí nessa PNAB já está o NASF previsto, com todos os seus profissionais dentro desse contexto. E aí, trazendo agora literalmente para a atividade física, a gente percebe então uma nova lei que surgiu, que é a Lei 12.864, que ela altera a Lei 8080, tamanha a importância da atividade física, pois ela inclui a atividade física como um determinante
condicionante para a saúde. Então a gente vê que a atividade física, que antes era uma coisa que era legal, mas não era tão preconizada, agora ela passa a ser uma ferramenta importante, que os profissionais da saúde prezam pela prática dela. E aí, ainda trago a portaria 2446, que fala da Política Nacional de Promoção de Saúde. Então lá a gente tem 7 eixos, dentre os quais um deles é as práticas corporais e a atividade física. Então, mais uma vez, a gente vê que são legislações recentes, de 2013 para cá, que estão mostrando a importância da atividade física nesse contexto. Bom, então eu vou começar falando daquele município que idealmente possui o NASF, né? Então, aquele município que possui o NASF, ele pode ter uma equipe multidisciplinar com uma série de profissionais. Considerando a atividade física, que é o tema de hoje, a gente vai ter o profissional de educação física como o profissional capaz, né, que possui a expertise para lidar com essa ferramenta. Então, existe uma série de questões. Não basta você simplesmente falar para um usuário do sistema fazer qualquer atividade, né? Isso a gente pode colocar em risco a integridade física desse usuário. Então, o profissional de educação física, ele possui competência para lidar com a atividade física. E ele está dentro dos profissionais possíveis de a gente encontrar dentro do NASF. E aí, falando um pouquinho do profissional de educação física, ele caracteriza-se pelo conhecimento da atividade física nas suas diversas manifestações e objetivos, possuindo competências e habilidades para identificar, planejar, programar, coordenar, supervisionar, assessorar, organizar, lecionar, desenvolver, dirigir, dinamizar, executar e avaliar serviços, programas, planos e projetos da área. Então a gente consegue ter a certeza de que esse é o profissional ideal para quando a gente fala de atividade física, né? Então, só para ter uma ideia do profissional de educação física nesse contexto, então o profissional de educação física ele pode estar nas modalidades 1 e 2 de NASF, né? E dentro disso, hoje a gente percebe em alguns estudos recentes, né, tem uma dissertação do Santos, 2012, que mostra que ele é um profissional que está praticamente em pelo menos 50% das equipes ao longo do Brasil. Então, das equipes NASF, né, que estão nos municípios brasileiros. Então, a gente percebe que ele realmente tem sido valorizado, tem aumentado isso, e hoje ele está entre os 5 profissionais que mais estão presentes dentro dessas equipes. Então existe o Código Brasileiro de Ocupações e esse profissional de educação física ele possui vários. Dentro da área da saúde, o utilizado é aquele que está na tela, 2241-E1, só a nível de curiosidade, né? Bom, e aqui a gente vai entrar então no tema do dia, atividade física. Tendo em vista todo esse contexto histórico, tendo em vista que o profissional de educação física é o profissional capaz, com competência para tratar da atividade física, né, dentro desse contexto da atenção básica, o que a OMS considera, né, que é atividade física? É qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que requeiram gasto de energia, incluindo as atividades praticadas durante o trabalho, jogos, execução de tarefas domésticas, viagens e em atividades de lazer. Então, a atividade física é qualquer atividade que tire a gente do gasto metabólico basal, né, e faça com que a gente realize alguma outra atividade tendo esse gasto calórico a mais. Só que não pode ser qualquer atividade, tem que ter um gasto significativo, né? Então, assim, eu até olhei, nós tivemos uma outra apresentação da professora Carla, que falou sobre atividade física, e a gente ela falando, por exemplo, piscar os olhos. Piscar os olhos, você voluntariamente vai utilizar uma musculatura, mas não vai ter um gasto significativo, então não é atividade física, logicamente, né? Então, para a gente compreender, quando a gente fala de atividade física, a gente fala de uma sub-área dela, que é o exercício físico. O exercício físico, ele é planejado, é repetitivo, tem orientação. A atividade física é qualquer atividade que tenha esse gasto excessivo, como eu estava dizendo, né? É legal a gente ter os conceitos bem estabelecidos. Então, aquela dona de casa que realiza atividades mais intensas, né? Ou aquela pessoa que trabalha na obra ou está num serviço mais operacional, essa pessoa ela realiza atividade física, com certeza ela está realizando atividades que vão influir na questão de saúde dela, né? Se ela fizer de maneira correta, logicamente, existem as técnicas para realizar cada atividade, mas isso sim é um estímulo, né? E quando a gente fala de exercício físico, são atividades mais planejadas. Geralmente, dentro da unidade básica, a gente vai trabalhar com exercícios físicos, né? Então, que está dentro de atividade física, não deixa de ser uma atividade física, né? Então, os grupos, né? Todas aquelas atividades que eu vou falar mais para frente, elas estão dentro de exercícios físicos. Mas é importante também, quando a gente fala de orientação em saúde, né, para hábitos mais saudáveis,
trazer a importância da gente ser mais ativo na nossa vida rotineira. Então, é aquela história de subir a escada em vez de pegar o elevador, tudo isso aí está dentro de fazer com que a gente tenha uma vida mais ativa. E aí isso sim é atividade física. Então a gente consegue dentro da unidade básica trabalhar as duas coisas. Com atividades estruturadas a gente trabalha exercícios físicos que são orientados, possuem um planejamento, né? Tem alguma periodicidade, né? E a gente estimula para que esses usuários que vão participar das atividades dentro da unidade tenham uma vida mais ativa, né? Incluindo atividade física dentro dessa vida, né? Bom, então agora eu vou falar um pouquinho dos conceitos de atividade física. Então existem inúmeros conceitos do que é ideal e o que não é ideal, tá? No Brasil, a gente assume o que a Organização Mundial da Saúde diz, em adultos, né? Porque cada grupo vai ter uma recomendação diferente. Então eu vou pegar adultos, que é um grupo maior, que vai abarcar mais, depois a gente pode passar outros materiais para outros grupos, né? Mas para adultos, né? Então o ideal é que a recomendação é que a pessoa pratique pelo menos 150 minutos por semana de atividade física, tá? Sendo no mínimo 30 minutos por dia e pelo menos 5 dias na semana. Uma coisa que é interessante, que alguns estudos recentes têm mostrado, que você pode fracionar esses 30 minutos. Então, se você fizer 2 vezes de 15 minutos, você já está saindo do sedentarismo e já está gerando um estímulo para a sua saúde, tá? Isso em intensidade moderada. Quando a gente fala de uma intensidade vigorosa, que daí geralmente são pessoas que já realizam essa atividade há algum tempo, né? Existe uma série de questões para a gente fazer essa definição de moderada e vigorosa, que são atividades mais intensas mesmo, é aproximadamente 75 minutos por semana, a uma intensidade vigorosa, né, em sessões de pelo menos 10 minutos de duração, sem determinação semanal. Então, se você conseguir atingir 75 minutos por semana de uma atividade vigorosa, você também está dentro do ideal, né, no que a gente fala de prática de atividade física semanal, mas isso é o mínimo, dependendo de cada. Tem pessoas que vão precisar de mais estímulos, tem pessoas que estão no sedentarismo e elas vão começar gradualmente até chegar nesse nível, então tem que ter um bom senso, né, como em toda a área. Bom, aqui eu trago mais um recorte para a gente visualizar a atividade física aqui no Brasil e dentro do SUS. Então a gente tem a Política Nacional de Promoção de Saúde. Ela foi baseada, sua construção, né, sua redação, a partir da Estratégia Mundial sobre Alimentação Saudável e Atividade Física e Saúde, da Organização Mundial de Saúde, e aí foi aí que eles tiraram aqueles conceitos que a gente acabou de ver, né? E lá, nessa Política Nacional de Promoção de Saúde, lá são defendidos 7 eixos, tá? Um desses eixos são as práticas corporais e atividade física, né? Motivada pelo aumento, isso aí foi colocado dentro da política em função de um aumento na prevalência de algumas doenças crônicas. Então o Brasil ele passou por um processo de transição, né, nas caracterizações das doenças, e aí as doenças crônicas começaram a surgir com certa força. A partir daí, algumas estratégias tiveram que ser boladas, dentre elas essa política, que ela é de 2006. Né? E esse contexto das práticas corporais e atividade física, nessa época nem existia o NASF ainda, né? Ele é depois levado para dentro do caderno de atenção básica 27, que eu vou falar daqui a pouco. E nesse caderno é falado das práticas corporais e atividade física, incrementado com algumas legislações e normatizações mais recentes, mas é só para mostrar a importância dessa política. Então aqui a gente tem o caderno de atenção básica número 27. Aqui, quando a gente fala de NASF, ou até mesmo para aqueles municípios que não têm NASF, mas estão querendo organizar profissionais que estão multidisciplinares, né, com esse olhar multidisciplinar, profissionais da saúde, é interessante ter em mente que o caderno número 27 e o caderno número 39 vão permitir que seja norteado as ações. Então, nesse primeiro caderno, a gente tem, por áreas temáticas, temas muito importantes encontrados no nosso dia a dia da atenção básica, né? Então, saúde da criança, do adolescente, do jovem, saúde mental, reabilitação e saúde integral da pessoa idosa, alimentação e nutrição, serviço social, saúde da mulher, assistência farmacêutica, atividade física e práticas corporais e as práticas integrativas e complementares. Reparem que dentro dessa temática, quando a gente fala, por exemplo, de saúde da criança, existe uma relação entre as áreas. Então não dá para a gente falar de saúde da criança e não falar numa vida ativa para essa criança. Então a atividade física ela está permeando as demais áreas também, assim como a nutrição, a alimentação e outras coisas que é colocado nesse caderno. Então tudo está muito relacionado.
para fins didáticos, ele é separado no caderno. Mas lá já dá uma ideia de como que essa atividade física ela pode ser vista dentro da saúde pública, né, dentro do SUS. E aí esse caderno é muito interessante se apropriar das ideias que vem nele. O outro caderno que também já deve ser conhecido por todos vocês é o caderno de Atenção Básica 39, que traz, vamos dizer, questões mais procedimentais, normativas, possibilidades dentro do NASF, né? Então tem a implantação do NASF, ferramentas, a integração dos serviços, né? Articulação, uso de informação. Para a gente pensar em atividade física, a gente tem que saber o que é preconizado dentro da atenção básica, né? Porque o motivo aqui hoje é atividade física na atenção básica. Então a gente vai praticamente, né, entender o que pode ser feito através do caderno 39, ver quais são as possibilidades e as questões que são preconizadas dentro da política que eu falei antes, dentro do caderno número 27, fazer essa intersecção, né, e ainda acrescentar nessa sopa, né, as variáveis que vão ser encontradas no contexto, porque vão existir questões que vão poder ser muito aplicáveis em um determinado contexto, mas em outro município aquilo não funciona. Então, tem que ter um bom senso dos profissionais que estão envolvidos e a prática vai mostrar muito, né, o que é possível e o que não é possível. E dentro desse caderno número 27, que eu acabo de falar, é interessante a gente entender que a atividade física, assim como a visão da medicina dentro da saúde mudou, biologicista, aquela coisa toda, a atividade física também. Então, a atuação, hoje, ela visa muito a questão social, né? Entender o indivíduo como um ser holístico, um ser completo, cultural, social, tudo isso aí vai estar dentro das estratégias que vão ser utilizadas durante esse processo de implementação de ações em prol de uma vida mais ativa, né? E falando isso é atividade física com outros termos. Uma coisa muito interessante, antes de eu chegar nas questões mais palpáveis, né, da prática mesmo, é interessante que essas ações sejam planejadas em parceria, né? Numa comunicação fluida entre a equipe de estratégia de saúde da família, entre a equipe do núcleo de apoio à saúde da família e entre a comunidade. Porque não adianta a gente impor determinada prática ou ação por conveniência da unidade, porque determinado profissional pode aquele horário e tal, mas não ter uma adesão da população. Então, se a população participa, ela vai se sentir parte daquilo, né? Vai ter aquele sentimento de pertença, então a vinculação vai ser muito maior, o que vai ser bom para todos, né? Porque uma vez tendo um grupo mais numeroso, com uma participação ativa, isso a médio prazo vai desencadear em menos consultas numa série de doenças crônicas, que é isso que a gente quer promover, né? Então é muito importante ter essa visão mais holística também dentro da atividade física, de uma construção conjunta, de uma coprodução, né? Isso é muito importante. Mesmo que não tenha NASF, o profissional que for encarregado disso tem que ter essa consciência, tá? E aí aqui, finalmente, já baseado no caderno 39, a gente tem as modalidades de atendimento dentro do NASF. E é a partir dessas modalidades que eu vou trazer as possibilidades pensando na atividade física, né, na atenção básica. Então a gente tem, como praticamente todas as profissões do NASF, as possibilidades de atendimento individual e domiciliar, né? Aqui dentro também entra o atendimento conjunto, que é um grande ganho para a saúde, para o SUS, né? Que é a possibilidade de um paciente ser visto ao mesmo tempo, claro que depende de cada caso, mas por uma série de profissionais que vão ter um olhar multidisciplinar, vão realizar trocas naquele momento, então isso é muito rico, né? E tem acontecido, né? Pelo menos na realidade do município que eu atuo, isso é muito legal e engrandece bastante, a possibilidade de grupos e atividades coletivas e as ações de educação e saúde. Essas duas últimas são o forte da atividade física. Não que aquele primeiro tópico não possa acontecer, ele pode, eu vou dizer até algumas possibilidades. Mas hoje a gente consegue concentrar bastante energia em ações que vão pulverizar naquela região, naquela comunidade. Então, os grupos e atividades coletivas, a gente consegue isso, né? Atividades individuais, domiciliares, são ações pontuais que vão ter que surgir, que vão acontecer, né, ao longo do processo de trabalho, que vão chegar no matriciamento e vão ver que de repente o profissional de educação física ele pode ir lá ajudar com determinada situação. Agora, os grupos e atividades coletivas, a gente pode trabalhar tanto aquelas questões de saúde que já foram diagnosticadas, né, com uma ideia de tentar recuperar aquele indivíduo e promover nele hábitos saudáveis, como a gente pode, uma coisa que não é muito visto, pensar em grupos para pessoas que não estão doentes, pessoas que simplesmente querem
exercer a sua vida ativa. Então a unidade ela pode ser referência para a saúde sem pensar na doença, né? A unidade ela pode ser referência para pensar em grupos que vão levar, vão oferecer possibilidades para aquelas pessoas que querem fazer, mas não sabem como, não sabem onde. Então isso também é interessante. Então quando a gente pensa em grupos de atividade física, né, é interessante a gente levar essa ideia junto, ok? E aqui eu começo então a entrar em cada um desses tópicos. O primeiro tópico que eu falei foi atividades individuais e domiciliares, né? Então, quando a gente fala de atividade física, o profissional de educação física, que é aquele profissional capacitado, ele faz com que aquela pessoa ao qual ele vai prescrever o exercício tenha que passar por um processo avaliativo, logicamente, como em toda profissão, que a gente chama de anamnese, como também em algumas outras profissões tem o mesmo nome, né? E nessa anamnese a gente vai identificar questões de histórico de atividade física, a gente vai visualizar antigas lesões, doenças crônicas. O interessante do SUS é que, estando isso no sistema ESUS, que alguns municípios já têm implantado, a gente consegue já ver todo o prontuário do paciente, então muitas informações não vão precisar ser refeitas, né? Elas já vão estar lá para a gente poder consultar. E a gente vai complementar. Então, todos os profissionais, à medida que vai passando por um profissional diferente, essa fichinha vai ficando mais rica, né? E vai permitindo que as possibilidades sejam feitas considerando esses aspectos, né? Então, nesse processo de anamnese, a gente visualiza, além das questões de saúde geral, que os outros profissionais já vão ter colocado no seu prontuário, as questões específicas de atividade física, o que já fez, questão da memória muscular. Às vezes um indivíduo já fez uma atividade, ele vai ter mais facilidade para aquela atividade. O que gosta, o que não gosta também é importante, porque isso vai ter relação com o vínculo, né? É claro que dentro da atenção básica a gente não vai ofertar determinadas atividades físicas, a gente, em função que isso é previsto no privado, né, muitas vezes, mas a gente consegue oferecer muitas possibilidades que vão garantir com que a saúde seja mantida, né, no seu nível ideal. Então a gente vai trabalhar também dentro, isso é uma modalidade de atendimento individual, a anamnese, tá? Por isso que eu coloquei aqui. Então assim, você consegue até fazer uma avaliação com muitas pessoas, mas o interessante é você olhar no olho, falar com aquela pessoa, entender o motivo pela qual ela está ali, né? Então também tem as questões dos estímulos de hábitos saudáveis. Então às vezes a gente encontra na nossa rotina, na atenção básica, usuários, né, indivíduos que estão numa situação com alguma questão de saúde mental, por exemplo, não conseguem sair de alguns laços e o que impedem de ter uma vida mais ativa. Então, às vezes uma visita domiciliar com alguns profissionais, como por exemplo o psicólogo e o profissional de educação física, podem fazer com que aquele indivíduo venha a desenvolver uma vida mais ativa. Então a gente pode também tentar, vamos dizer assim, pregar uma vida mais saudável para essa pessoa. Então está previsto também um atendimento individual nesse caso, né? Reabilitações pós-traumática e pós-operatória. Então isso aqui é muito vasto, né? Então a pessoa que bateu, caiu, bateu a cabeça, perdeu algum movimento, então um trabalho em parceria com outros profissionais como o fisioterapeuta, por exemplo, né? Pós-operatório é a mesma coisa. Então assim, logicamente que a gente cada um tem o seu limite de atuação, né? Então quando é uma coisa muito recente, provavelmente vai passar pelo fisioterapeuta, mas na hora que aquele indivíduo começa a adquirir alguma autonomia, o profissional de educação física vai fazer essa conversação, né, até que ele volte à sua vida normal, né? Atendimentos a pacientes que sofreram de AVC, mesma situação, né? Atendimento a pacientes com transtornos e distúrbios mentais. Eu citei aquele exemplo do estímulo de hábitos saudáveis, mas assim, isso é comum, tá? A questão de saúde mental, ela praticamente no Brasil inteiro está crescendo bastante. Então às vezes a gente vai perceber pacientes que têm questões mais complexas para se resolver, que os hábitos saudáveis estão dentro de uma possibilidade para a gente realizar uma intervenção naquele indivíduo. Então às vezes numa visita multidisciplinar, né, até a casa daquele indivíduo, é interessante o profissional de educação física ir e já tentar estimular e ver quais são as possibilidades, tal, até mesmo dentro do contexto daquela pessoa. Então assim, aquele indivíduo ele não vai na unidade. Vai acontecer de pessoas que não vão na unidade, mas o profissional olhando onde aquela pessoa mora, se tem uma praça perto, pode tentar fazer essa vinculação e trabalhar isso com a pessoa, né? Que ela vai fazer isso perto da casa dela. Não quer ir na unidade? Tudo bem, mas então vamos tentar fazer aqui. Então, tentar promover devagarinho, né, essas mudanças nos hábitos, dentre outras situações. Aqui é o que a gente vai encontrar assim como exceção, tá? Atividades individuais e domiciliares, mas estão previstas e elas podem sim acontecer.
Bom, então agora a gente vai entrar no carro-chefe vamos dizer assim, das possibilidades de prática de atividade física dentro da atenção básica, tá? Então, logicamente, todo mundo já ouviu falar, quem é da atenção básica já leu alguma coisa, a gente tem algumas possibilidades de grupos. Não existe uma normativa dizendo que o grupo tem esse nome ou tem aquele. Tudo vai ser adaptável ao contexto daquela unidade. Às vezes dentro de um município, cada unidade, e normalmente é assim, cada unidade tem uma cara. Então vão ter grupos que vão funcionar perfeitamente numa unidade e outros não vão ter nada a ver naquela unidade. Então a gente tem que ter esse bom senso, ter claramente quais são as demandas daquelas áreas. Então assim, é uma série de questões que estão por trás da gente pensar em ações em prol de hábitos mais saudáveis, né? Inclusive a estrutura física. Vai pensar num grupo de caminhada, onde essas pessoas vão caminhar. Tem que estar amarrado. Aqui eu coloco algumas possibilidades de grupos. A minha ideia, a minha intenção não é entrar na especificidade de cada grupo. A minha intenção é colocar as possibilidades de grupos, falar rapidamente, e aí, porque às vezes o grupo que vai ser bolado por você no seu município não é nenhum desses, é outro. Mas olhando a variedade, a gente consegue pensar, então também dá para fazer isso ou aquilo. Essa é a ideia, tá? Então aqui a gente tem os grupos de convivência. O grupo de convivência, ele tem um caráter mais social. Eu dei esse nome para o grupo, tá? Outros locais você vai achar também como esse nome, mas pode achar com outro. Mas a intenção aqui é tirar aquela pessoa de casa e fazer ela se envolver com a comunidade através de atividades físicas que podem ser variadas, tá? Então seria um momento, um espaço aberto para isso, com horário definido, né? Com todas aquelas questões bem planejadas que devem ter qualquer ação dentro da unidade. Grupo de caminhada orientada é um local também, um espaço onde vai estar aberto para a realização de caminhadas. É interessante aqui saber qual é a condição de saúde de cada pessoa. Por isso a importância do profissional de educação física, né? Que ele consegue, através da sua anamnese, de algumas ferramentas, algumas das quais eu vou falar daqui a pouco, filtrar, né, quais são os indivíduos que poderiam ou não participar de determinado grupo, ou quais que teriam que passar antes por algum outro tipo de atendimento até poder fazer esse grupo. Então tudo isso tem que estar muito amarrado para não gerar nenhum problema e para a gente não colocar em risco a integridade física desse usuário, né? Ginástica comunitária também. A ginástica é uma palavra bem vasta, então aqui a gente pode falar de alongamentos, a gente pode falar de ginástica propriamente dita coletiva, né, onde o professor passa um determinado comando e todo mundo. Então aqui é bem variado. Então a ginástica comunitária porque vai estar envolvendo as pessoas da comunidade, né? Saúde laboral. Então a saúde laboral ela está prevista dentro do NASF, tanto que tem médico do trabalho. Então assim, logicamente que dependendo do grupo que eu estou falando aqui, outros profissionais vão poder se inserir. Aqui a maioria é o profissional de educação física, ele vai estar dentro, mas outros podem se inserir. No caso da saúde laboral, logicamente que o médico do trabalho ele vai ajudar muito, vai ter muitas ideias que vão se complementar. Tá? Aqui não tem um acima do outro, né? Todo mundo conversa na mesma linha. Então a saúde laboral a gente pode pensar em estratégias através da atividade física, por exemplo, alongamentos, né? Ginástica laboral, que a gente já conhece. Dentro, pode ser para os próprios servidores da saúde, um momentinho de pausa, né? Pode ser para aquelas pessoas que chegaram no médico da família e perceberam que tinham alguma questão vinculada a questões laborais. Então pode ser realizado um grupo onde eles vão trabalhar a atividade física que pode ser replicado, por exemplo, na sua realidade de trabalho. E essas pessoas que participam dos grupos, o mais importante, o mais interessante, o que é? É que elas são replicadores, né? São pessoas que vão sair dali com essa informação e vão fazer isso na sua realidade. Esse é o interessante, é isso que gera sustentabilidade no sistema, porque senão a tendência é só aumentar as pessoas. Então a gente tem que levar informação e estimular com que eles passem essa informação, né? Grupos focais. Aí aqui grupos focais eu coloco algumas possibilidades. Então promoção de saúde para criança, aqui pode estar atrelado ao próprio programa Saúde na Escola. Então, não tem professor de educação física aqui na saúde, aqui no meu município. O que eu faço? Bom, os profissionais de determinada equipe podem ir lá e fazer o diálogo com as escolas próximas e utilizar o professor de educação física da própria escola. Então você está fazendo a atividade correta com o profissional correto, sem ter aquele profissional necessariamente na saúde, mas ele está realizando uma atividade importantíssima, estratégica. São crianças que não vão ficar não vão ser sedentárias, que provavelmente não vão ter obesidade como um problema futuro. Então a gente utiliza os mecanismos ao redor. Isso eu vou colocar mais para frente.
grupo de sobrepeso e obesidade. Aqui a gente pode utilizar, por exemplo, nutricionistas. Então, assim, a gente começa agora a perceber esse fato de ter essa relação com outros profissionais. A gente tem que usar e abusar de todos os profissionais, porque quanto mais profissionais estiverem envolvidos nesse planejamento, mais completa vai ser a atividade. Mas aqui, quando a gente fala num grupo voltado para sobrepeso e obesidade, uma série de atividades físicas podem ser prescritas. No geral, a gente vai trabalhar com a ideia do balanço calórico, então é diminuir o consumo de energia e aumentar o gasto, né? A partir desse equilíbrio, a gente consegue tentar sanar com essas questões, além de uma orientação voltada para esse tema, né? Hiperdia, né? Então é a questão dos hipertensos, diabéticos, gestantes, e aí a gente tem uma infinidade de grupos. É interessante tomar muito cuidado, porque alguns grupos, eles têm que ter uma cautela. Por exemplo, portadores de câncer, não é qualquer pessoa, qualquer câncer, qualquer grau, né? Esse câncer ele vai estar num nível, então a gente sabe que até determinado limite é possível ou não é possível, é interessante ou não. Então o que pode parecer que vai ajudar, pode atrapalhar. Então essa é a importância de a gente saber o que está fazendo. Na dúvida, né, não faça. Na dúvida, você faça um tipo de grupo que você tem certeza de que está atentando para esses detalhes, né? A gente não pode, em hipótese alguma, colocar em risco a integridade física desses usuários. A gente está lá pelo contrário, né? Antitabagismo é muito interessante porque, através da atividade física, a gente vai liberar uma série de hormônios e a gente consegue reverter essa dependência química, claro, em parceria com, aqui pode ter farmacêutico, psicólogo, psiquiatra, uma série de profissionais juntos, né? E a gente fazendo essa questão de estimular a atividade física, podemos fazer atividades físicas pontuais, como as que eu acabei de falar anteriormente, ou bolar outras de acordo com o contexto, né? E nas outras possibilidades, depende muito do perfil da comunidade, do perfil do próprio profissional que vai fazer isso. Então, danças, capoeira, yoga, tai chi chuan, chantala, jogos cooperativos, jogos coletivos e outros. Essas possibilidades são infinitas, né? Vai depender sempre do planejamento bem amarrado, do profissional ter expertise para realizar aquilo e da comunidade ter interesse também naquilo, né? Então, isso aqui fica mais ou menos a dica. Bom, e aqui a gente vai para o ponto final, né, dentro daqueles 3 tópicos que eu coloquei, que estão previstos no Caderno de Atenção Básica 39, que são as ações de educação em saúde. De antemão, eu coloco que essas ações elas são de extremo impacto. E aqui, aquele município que não tem profissional de educação física, por exemplo, ele pode usar e abusar das ações de educação em saúde. Tá? Você vai estar promovendo hábitos mais saudáveis, sem infringir uma outra área, né? E com certeza vai levar muita informação. No geral, a comunidade não tem a informação básica, então o pouco que a gente fala já acrescenta muito na vida deles. Isso é o que acontece na nossa rotina na atenção básica, né? E aqui a gente tem uma série de possibilidades de grupos para atuar, né? Esses grupos, até alguns são temáticos do Ministério da Saúde, vocês conhecem, né? Então, saúde da mulher tem o Outubro Rosa, saúde do homem tem Novembro Azul, saúde do idoso, da criança e do adolescente, o programa Saúde na Escola que eu falei. Então, a gente pode pedir o apoio do profissional de educação física da escola, se o município não tiver, saúde laboral. E lembrando que todos esses temas são temas bem gerais. Então, esses temas eles vão abarcar uma série de profissionais juntos, né? Então, saúde da mulher, a enfermeira vai falar, o médico vai falar. E assim, não precisa ser uma coisa unilateral. A gente tem que sair do quadrado, a gente não pode pensar só em palestrinha, né? Então assim, quando vai pensar numa atividade de educação, façam dinâmicas, estimulem com que eles participem, né? Vocês podem mixar também ações de educação em saúde com ações mais práticas, pontuais. Por exemplo, o profissional de educação física pode inserir uma atividade física naquele contexto. Isso vai deixar bem menos monótona essa ação e vai estimular com que eles venham querer participar no futuro, né? E aí é muito interessante a participação, tá? Aqui tem outras possibilidades, aqui eu já trago um pouco para a atividade física. Então a gente pode, digamos que a intenção seja trabalhar especificamente a atividade física, então o profissional que vai tratar desse tema, né, ele vai poder aqui pegar os temas principais. Então, sobrepeso e obesidade, diabetes, cardiopatias, hipertensão, gestação, câncer, saúde mental. Tudo isso aí vai ser bem recorrente na unidade e essa informação vai ser muito bem quista pela comunidade. Então, dá para a gente também tentar formatar alguns momentos de educação em saúde voltados para essas temáticas dentro das ações de educação em saúde, que podem ocorrer não só dentro da unidade. Então,
Então você pode fazer isso em todo o contexto que está ao redor da unidade. Pode ser numa igreja, pode ser na escola, pode ser numa associação. Então essa é a intenção. Se eles não estão chegando até a unidade, a gente tem que dar a isca para que eles conheçam o nosso trabalho. Depois a coisa começa a girar. Essa é a intenção. Bom, e aí para que tudo isso seja possível, existem algumas condições para que essas práticas efetivamente consigam acontecer, né? Então, a primeira coisa, para a gente falar de atividade física, a gente tem que saber os dados daquela população, daquele território. A gente vai falar em grupo, você não vai bolar um grupo que só 10% da população poderia participar se tem uma outra comorbidade ali que vai ter uma participação de 70%. Então, a gente tem que fazer esse mapeamento, né? Tem que ter tudo uma racionalidade, um planejamento estratégico por trás disso, né? Então, os profissionais eles têm que conversar, os agentes comunitários têm que saber o que eles vão perguntar lá quando eles estiverem na casa daquele usuário. A partir daquilo vai ser levado para o prontuário, o médico vai ter conhecimento também a partir do que acontece também no próprio dia a dia dele, os pacientes que chegam, do perfil que chega dos pacientes, e juntos com o NASF eles vão realizar, num matriciamento ou em algum outro momento de conversa, esse planejamento das ações que vão ser realizadas. Então tem que ter os dados da população, não tem para onde correr, isso é obrigado, né? A gente tem que ter isso. O acesso aos prontuários, o profissional que vai prescrever as práticas e ver quem são aqueles elegíveis, por exemplo, para um determinado grupo de caminhada, ele tem que olhar o prontuário do paciente e saber se realmente, deixa eu ver se esse paciente não está em risco, né? Se ele pode efetivamente realizar uma atividade moderada ou, enfim, o que for proposto, e então isso faz parte também do processo. O levantamento da estrutura física, equipamentos e insumos. Isso é muito importante, porque assim, quando a gente fala de atividade física, a gente não vai realizar as atividades físicas dentro da unidade sempre. Na verdade, muitas vezes nem é dentro da unidade, porque a unidade ela já está saturada. As salas já estão cheias, né? Tem muitas pessoas às vezes na fila, então a gente tem que pensar pontualmente, factualmente, o que a gente pode fazer. Então vamos ver, tem um colégio perto? Tudo bem, então o que a gente pode fazer na prática? De repente conversar com a coordenação do NASF do seu município, ou se não tiver NASF com a direção de saúde, de atenção básica, né? E essa diretoria de atenção básica fazer essa conversação com a escola local ali para abrir as portas para o profissional da unidade básica entrar lá e vir com essa ideia que a gente está falando até agora, né? De uma vida mais ativa, de processo de educação e saúde. Isso serve para tudo, não só para atividade física, logicamente. Então a gente vai começar a utilizar as ferramentas, né, os instrumentos do município que estão ao redor ali. Então uma associação, uma igreja, uma escola, uma praça, tudo isso aí a gente tem que mapear. O profissional de educação física, quando ele entra no município, é interessante que ele faça esse mapeamento para saber até onde ou o que ele pode fazer. Porque a partir dessa estrutura ele vai saber o que é viável e o que não é viável, não é mesmo? Bom, levantamento dos vínculos sociais, então isso aqui é interessante, está relacionado com a parte de cima, então digamos que seja a estrutura física e a estrutura social, né? As associações, quanto que a gente pode contar com eles, né? Mostrar para eles a importância e, por exemplo, as demandas que estão surgindo de saúde, mostrar essa preocupação para a associação, para as escolas, para que juntos, todos peguem junto, né? E em prol de um objetivo comum, que é a saúde da população. E a partir daí, a gente consegue bolar algumas ações de finais de semana, ações dentro da escola mesmo, né? E às vezes integrada com outros programas, como o Saúde na Escola. E aí aqui eu boto 2 pontos importantes. Primeiro, a entrada do usuário, quando a gente fala de NASF, sempre vai ser pela equipe de estratégia de saúde da família. Uma vez referenciados, né, eles, a partir da conversação, do matriciamento ou da própria rotina que é estipulada ali naquele município, naquela unidade, essa informação vai chegar com o NASF e juntos eles vão ver qual que é o melhor encaminhamento, se vai ser determinado grupo, se vai ser enquadrado numa ação periódica de educação em saúde. Então essa conversação ela tem que sempre seguir um fluxo, né? Bom, agora, pensando em todas essas possibilidades que eu falei, então a gente falou de atendimento individual, a gente falou de atividade de grupo, atividade coletiva e de atividade de educação em saúde, né? Mas para isso tudo a gente tem que passar, quando a gente fala em prescrição de atividade física ou de exercício físico, né? A gente tem que passar por um processo de avaliação, naturalmente, né? E aí dentro do CONFEF, né, que é o que preconiza as normatizações para os profissionais de educação física, a avaliação nesse contexto, né, é um procedimento essencial do trabalho do profissional de educação física e o objetivo é reunir elementos para fundamentar a sua decisão sobre o método, o tipo de exercício e demais procedimentos a serem adotados para a prescrição de exercício físico e desportivo. Tá, o que eu quero dizer com isso, tá, na prática? Assim, ó,
A atividade física é complexa. A gente, botar um tênis e caminhar é atividade física, mas isso pode ter um volume determinado, uma intensidade determinada, uma técnica determinada. Qualquer uma dessas coisas, se feita de maneira errada, compromete a saúde e a integridade física dessa pessoa. Então, se você pega um cardiopata que não tem nenhuma severidade maior e coloca num grupo de atividade moderada para intensa e ele infartar lá, a gente está correndo esse tipo de risco. Então, a avaliação ela é necessária para a prescrição. Algumas avaliações elas vão ser realizadas somente com o profissional de educação física, né? Assim como o profissional de educação física não vai aplicar injeções. Então, assim, cada área tem a sua especificidade. Mas existem algumas avaliações que eu vou passar para vocês que podem ser utilizadas como um mecanismo para tentar filtrar melhor, né, e criterizar esses usuários que chegam para ver se ele poderia ou não participar de determinado grupo. Então a gente consegue, com alguns instrumentos mais gerais, ter essa ideia, tá? Agora, o refinamento na prescrição, ele depende de uma avaliação um pouco mais incisiva, um pouco mais completa. Então, tendo em vista isso, então a gente tem aqui, dentro da avaliação, a anamnese, que é aquela conversa direcionada, a visualização do prontuário, que eu tinha falado anteriormente, né? E alguns testes e medidas que são utilizadas pelo profissional de educação física. Logicamente que a rotina e a realidade dos municípios não permitem com que todas essas possibilidades que eu estou colocando aqui sejam realizadas, tá? Isso é um fato, eu percebo isso inclusive na minha realidade. Até porque exige alguma estrutura, então para a gente falar quando a gente fala em antropometria, por exemplo, a gente tem ali peso, altura, isso aí a unidade tem, né? A balança. Agora quando a gente fala de composição corporal, vai precisar de um plicômetro, isso tem algum custo. Então a gente sabe disso. Aqui eu coloco as possibilidades e dentro de cada contexto você na sua unidade vai ver o que é viável, o que não é, ou o que de repente através do NASF pode ser pensado para o futuro, né? Mas eu garanto que esses testes eles proporcionam uma série de indicadores que fariam e farão com que a prescrição seja muito mais assertiva, tá? Às vezes também, mesmo tendo a possibilidade de ofertar tudo isso numa unidade, você não vai ofertar isso tudo para todo mundo. Você vai ser seletivo. Então, por exemplo, aquele paciente que teve 3 pontes de safena e você está com um certo receio de colocar em determinado grupo, você pode realizar um teste para identificar a resposta cardiovascular desse usuário. Você não vai fazer todos os outros naquele momento. Num segundo momento, então você vai adequar esses testes e avaliações de acordo com o que você viu no prontuário e com a necessidade naquele momento. Se tiver tempo, se a demanda for baixa na unidade, que geralmente não é, tudo bem. Aí você pode fazer a ficha completa, que seria ótimo, se a gente tivesse esse contexto em todos os municípios, né? Então aqui eu coloco algumas possibilidades que, no geral, vão ser realizadas pelo profissional de educação física e lembrando daquela possibilidade de fazer parcerias com a comunidade em si para você poder usufruir de mais possibilidades dentro da atividade física, né? E tá, então a gente pensou aqui, a gente viu que existem inúmeras possibilidades de atividade física dentro da atenção básica, né? O modo que a gente pode trabalhar mais ou menos. A gente viu também que o profissional de educação física ele detém o conhecimento para prescrição e avaliação na atividade física, nessa ferramenta importante de promoção de saúde. Mas o que eu faço se eu não tiver um profissional de educação física? Tá? Bom, é interessante trabalhar para que tenha, mas se não tiver, existem algumas possibilidades para que essa atividade física que vai ser trabalhada na unidade tenha um risco menor, né, e uma assertividade maior também, né, de acordo com a sua demanda. Então eu vou colocar agora algumas possibilidades, tá? Todas elas podem ser complementadas se tiver o profissional, né? Bom, primeira possibilidade que eu coloco aqui, tá? Quando a gente vai falar de atividade física, a gente tem que saber os riscos ao qual aquele usuário, aquele indivíduo está sendo colocado, né? Então, para isso, a gente pode utilizar alguns instrumentos. Alguns desses, eles são de uso geral por profissionais da saúde, né? E normalmente já são até utilizados dentro da sua unidade, né? Então, aqui eu coloco a categorização de risco, que foi feita pelo American College of Sports Medicine, tá? Eu vou colocar ela já no próximo slide, então vocês já vão entender. A partir de alguns indicadores ali, a gente consegue ter uma ideia se aquela pessoa se enquadra ou não num risco moderado, ou enfim, a gente consegue ver
qual que é o critério para incluir aquela pessoa e para ver o que ela pode ou não fazer. Outros indicadores de saúde, eles podem ser trabalhados por outros profissionais da saúde que não profissional da educação física, e devem, inclusive, né? Então, o IMC e o RCQ, eles vão levar, vão conseguir mostrar o risco para desenvolver determinadas doenças cardiovasculares, né? E a partir daí, a gente já consegue, por exemplo, uma pessoa que tem o IMC em obesidade 3, descartar a ideia de ela fazer um trote, por exemplo, porque vai colocar em risco o joelho, enfim. Todas essas questões vão estar atreladas. Então, a partir desses indicadores básicos, a gente já consegue também filtrar um pouquinho os grupos. Então, por exemplo, aqui, pensando factualmente, né, a gente poderia pensar em grupos de caminhada e setorizá-los pelo risco que foi encontrado no IMC. Então, a gente vai botar sobrepeso e obesidade 1 um grupo, obesidade 2 e obesidade 3 um outro grupo, que vão ter intensidades diferentes e a presença de um profissional de saúde para qualquer eventualidade durante essa prática. Isso é bem importante. Então, a gente já começa pelo IMC a utilizar isso, né? E aqui um outro questionário também, que é de vasto uso dentro da saúde, mas ele é muito utilizado, ele é praticamente sempre utilizado pelos profissionais de educação física. É um questionário que ele é sintético e ele consegue verificar a possibilidade daquela pessoa poder ou não ser imediatamente incluída num programa de atividade física, que é o questionário de prontidão para atividade física, que a gente chama de PARQUE. Ele existe outros nomes também na literatura, mas ele já também oferece algum subsídio, eu vou mostrar ele também. Então, aquele primeiro categorização de risco que eu coloquei, a gente tem aqui o baixo risco, risco moderado e alto risco. Muito fácil de ver, basta ver o que está dizendo ali do lado. Então, ó, homens com menos de 45 anos e mulheres com menos de 55 anos assintomáticos e que apresentam no máximo um fator de risco para desenvolvimento de doenças cardiovasculares são aqueles de baixo risco. Esses a gente já consegue, mesmo sem profissional de educação física, ter um pouco mais de segurança ao prescrever, por exemplo, um grupo de caminhada, né? E quando a gente fala aqui de assintomáticos, né, a gente tem que pensar nos riscos, né, que são imutáveis, que são aqueles hereditário, idade, sexo, tanto que ele coloca ali o sexo e a idade, né? E os mutáveis, que é fumo, colesterol, a questão da pessoa beber ou não, ingerir álcool, né? Obesidade, diabetes, enfim, outras comorbidades. Isso aí, cada um desse é aquele númerozinho que está falando ali. Então, um fator de risco, até um. Então, a pessoa bebe e pronto. Se ela beber e fumar, ela já não é baixo risco. Ela já vai, pelo menos, por debaixo. No risco moderado, a gente tem homens com 45 anos ou mais e mulheres com 55 anos ou mais, ou aqueles que apresentam 2 ou mais fatores de risco para desenvolvimento de doença cardiovascular. Então, é bem importante a gente verificar isso. Risco moderado já tem que tomar aí algum cuidado. Então, de repente, nessa caminhada já vai ter se não puder ter o profissional de educação física, que seria o ideal, de repente um enfermeiro para qualquer eventualidade, para verificar a pressão, que inclusive é interessante dentro de cada prática dessa, verificar a pressão antes e depois, para a gente saber qual é a resposta desse indivíduo ao estímulo ao qual ele foi submetido. E o alto risco, que é os indivíduos com um ou mais sinais ou sintomas sugestivos de doença cardiovascular e pulmonar, ou com doença cardiovascular, pulmonar ou metabólica conhecida. Esse aqui, sem o profissional de educação física, não vale a pena, é um risco que vocês vão estar passando. Então, nesse caso aqui, de repente, bolar uma outra estratégia para a unidade, até que consiga pensar nessas pactuações com outros profissionais de educação física, né? Então, assim, isso aqui já dá um norte para nós pensarmos que tipo de atividade dá para pensar, né, fazer, enfim. Mas aqui a gente ainda não vamos conseguir identificar o que é, por exemplo, uma atividade moderada, o que é uma atividade. Isso é o profissional de educação física que vai saber. Então, aí é que está a singularidade de cada profissão, né? Bom, aqui eu vou passar agora para o questionário de prontidão para atividade física. Então, como que funciona esse questionário? Pode ser aplicado por qualquer profissional da saúde que saiba os procedimentos básicos. Então, aqui são simples 7 perguntas. Se por um acaso o indivíduo responder sim para qualquer uma delas, tá? Ele não pode praticar atividade física sem passar pelo médico. Ele tem algum risco, vamos dizer assim. Como é que a gente vai utilizar esse questionário no dia a dia? Você vai entregar para o usuário preencher, tá? Ou você vai perguntar e ele vai falando, só que você não diz o motivo do questionário. Se você falar que tem a ver com atividade física, ele pode burlar a resposta. E é muito fácil, porque basta, né, mudar do sim para o não.
Então, é importante que quem aplicar esse questionário saiba disso, para que a gente tenha a resposta verdadeira. No final, é interessante também pegar a assinatura do usuário, só para mostrar que realmente foi ele que fez e tal, para no futuro, de repente, anexa no prontuário, porque daí a gente vai conseguir, inclusive, ter essa veracidade no dado, né? Bom, segunda possibilidade, mapeamento de atividades em que outros profissionais do NASF tenham competência para realizar. Então aqui, indicador como IMC e RCQ pode ser avaliado, por exemplo, pelos nutricionistas. Então, se tem nutricionista, já utiliza eles. O médico da família também, o enfermeiro também. É só bolar uma estratégia e tentar fazer isso. E é legal porque dá para realizar isso de maneira numerosa. Então, você consegue mapear muito bem a sua comunidade. É fácil, né? É legal também levar para eles a informação. O que eles estão fazendo? Coloquem os próprios usuários para calcular. Aí a tabela fica à mostra. Eles vão se envolver e vão começar a respirar essa mudança de hábito, literalmente, né? A aplicação do parquet, que é esse questionário que eu acabei de mostrar, ele pode ser também aplicado por outros profissionais da equipe, né? A análise de flexibilidade articular, que eu falei lá naqueles testes antes, o fisioterapeuta tem total capacidade para realizar. Estímulos a hábitos saudáveis no ambiente laboral, o médico do trabalho pode ajudar, o fisioterapeuta pode ajudar. Então, assim, a gente vai começar a ver o que a gente tem ao nosso redor e o que dá para fazer. Muitas coisas, a competência ela é comum entre profissionais. Então, a gente consegue utilizar esses profissionais, já que a gente não tem um profissional de educação física. Até que a gente tenha, né? Esse aqui eu acho mais interessante, que é o literalmente pensar fora da caixa. Então, é parceria com atores locais. Isso aqui serve para o NASF como um todo, para qualquer unidade, para qualquer tipo de serviço, independente se é atividade física ou não, que é você ter o envolvimento de outros profissionais da comunidade. Aqui no caso, de educação física, eu coloco das escolas, porque sempre vai ter, pode não ter profissional de educação física na saúde, mas na escola a gente vai ter, né? Então a gente vai tentar fazer esse contato e envolver esse profissional. Uma parceria, de repente, entre Secretaria da Educação e Saúde, isso tudo dá para tentar conversar, é uma possibilidade viável. Convite a empresas privadas que tenham profissionais de educação física para participar de atividades pontuais, e a gente pode apelar aqui para a responsabilidade social. Então aqui também, isso a gente não lê em lugar nenhum, mas é uma coisa viável também para fazer. Então às vezes tem uma empresa grande no município, de repente, se tiver alguma relação ou tiver algum profissional, a gente pode tentar viabilizar isso por esse meio, né? É uma outra possibilidade. Envolvimento de instituições de ensino superior, né? Então, faculdade de educação física da região, tentar fazer vinculação de estágio, de repente, ou qualquer outra possibilidade com esses profissionais. Envolvimento de clubes, associações e comunidade. Então, isso aqui, ele não é uma coisa que é garantida, mas se conseguir, é muito bem quisto. Vale a pena o envolvimento e tentar conseguir isso aí. É muito interessante. E aqui, para a gente encaminhar para o final, eu coloco a questão da prescrição propriamente dita, tá? Então eu boto aqui, eu ressalto, né? O profissional de educação física é o profissional com competência para prescrever de maneira assertiva e segura o exercício físico, atividade física, né? Aqui no caso. Mas, na falta, né, a gente não vai deixar de estimular a prática de atividade física. Mas, então, a gente tem que, pelo menos, criterizar esses indivíduos para não correr risco. E aqui, então, eu coloco que para aqueles sadios ou sem restrições, a partir daqueles próprios ferramentas que eu mostrei aqui, é possível desenvolver atividades de baixa intensidade, como dança, atividade lúdica, ou atividades de moderada intensidade, como caminhado. Nesse caso, a gente deixa um profissional resguardado ali para qualquer eventualidade, né? Demais casos, tem que tomar muito cuidado, porque se você prescrever com a intensidade errada, né, e esse usuário ter desencadear algum problema agudo ali, e às vezes até fatal, você vai ter que arcar com essa responsabilidade. Então aqui cabe a questão de repente, nesse momento, quando for essa situação, ou fazer aquelas parcerias, né, ou tentar pegar mais as questões de orientação mesmo em ações de educação permanente, para não correr esse risco, tá? Verificar a possibilidade de parcerias dos profissionais, como eu falei, e também utilizar os materiais e recursos que o Ministério da Saúde possibilitam, inclusive o próprio Telesaúde, né? Então, usar e abusar desses materiais, vídeos, folders, manuais. Tem que ler, tem que correr atrás, né? Esse assunto não cai dentro da nossa cabeça, mas se a gente conseguir se apoderar desses conteúdos, com certeza a gente vai bolar e vai ter muito mais possibilidades do que essas que eu falei, né? Que eu tenho que formatar por um tempo curto,
mas é bom ir atrás da informação. Bom, pessoal, resumindo então tudo que eu falei, bom, primeiramente eu queria agradecer, né, todos que ficaram ouvindo até agora. A atividade física dentro da atenção básica, ela merece toda a atenção, né? A gente consegue literalmente falar da promoção de saúde com a atividade física, né? Muito claramente, né? Não que outras, mas essa é muito claro, mas tem que ter o devido cuidado, né? E tendo esse devido cuidado, todo mundo vai sair feliz, porque uma vez que você consegue imputar esses hábitos saudáveis dentro da sua comunidade, você logo vai perceber que algumas demandas vão começar a diminuir no médio prazo, e isso aí é progressivo, né? A gente consegue disseminar isso. Bom, então para fechar, eu coloco aqui 4 pontos, tá? Batendo na mesma tecla para a gente conseguir sair daqui, né, com algumas ideias. O profissional de educação física, ele é o profissional com a expertise necessária para avaliar e prescrever exercício físico, embora a gente tenha tratado de algumas possibilidades na falta desse profissional, né? A busca por hábitos mais saudáveis, ela pode ser difundida por todos os profissionais da área da saúde. Dentro desses hábitos mais saudáveis vai estar também a atividade física. Então, desde que o profissional busque referências que sejam legítimas, né, ele pode passar essa informação, logicamente, e deve, né? Então, utilizar de outros artifícios, né, mídias, vídeos, tudo isso chama a atenção daquele usuário. Então, só falar, então, a estratégia mesmo didática é muito importante, estar bem atrelada com o que você vai passar. Então, uma coisa também que é bem vista, e eu percebo muito na minha realidade, as ações de educação em saúde, elas têm um grande impacto. Então, muitas vezes eu fui aproveitar momentos em que haviam outras ações de saúde, que eu tinha um espaço para falar sobre a prática de atividade física em determinado contexto, e eu percebi que, através das minhas palavras, um mês depois, foi verificado uma mudança de comportamento, simplesmente com a fala. Então, assim, a gente já consegue, efetivamente, com as ações de educação em saúde, atingir os usuários. E, por fim, o envolvimento de diferentes atores da sociedade pode ser uma alternativa. Então, é pensar fora da caixa. No mais é isso, fica o meu muito obrigado e até a próxima.